Estou aqui, convidei para esse momento duas pessoas que eu admiro muito, que eu tenho muito apreço. São duas pacientes muito queridas e que vieram compartilhar comigo, e por isso eu sou muito grata a elas, as suas experiências. São pessoas, são mulheres inspiradoras, incríveis, que dedicam um tempinho para cuidar de si. E como isso faz bem a elas, elas vão compartilhar as experiências e a gente quer passar isso para vocês porque a gente acredita que toda mulher tem esse direito. Toda mulher pode e deve se cuidar e isso reflete positivamente em tudo que está ao nosso redor. Então eu estou aqui com Cristiana e com Jailma. E a primeira coisa que eu queria saber de vocês, primeiro de Cris. Cris, quando que deu o clique de você se cuidar? Como que foi isso para você? Essa questão de se cuidar veio muito da inspiração materna, da inspiração de minha mãe, de minha irmã mais velha, que sempre foram mulheres que gostaram de manter a autoestima, independente da ocasião. E eu fui criada nesse meio de mulheres que tinham o autocuidado para mostrar que para se amar, para amar o próximo, você precisa se amar primeiro. E eu fui criada nesse sistema de você só dar amor se você se ama. E a partir daí, desde as minhas experiências como criança, do primeiro batom, do salto alto, do cabelo preso com coque, que eu inspirava muito na minha mãe, quando ela ia sair, se chegava alguém, a primeira coisa que ela prendia o cabelo e colocava o batom, e eu fui repetindo. Minha irmã mais velha também foi um bom exemplo disso, que sempre gostou de se manter cuidada, e isso é uma questão que vem assim das mulheres da família. E eu estou tentando passar isso também, essa necessidade que você só ama o próximo se você se ama. E eu estou tentando passar essa experiência também para as minhas filhas, que o autocuidado também é um amor ao próximo. E com você, Jailma, como é que tudo aconteceu? É a mesma experiência de Cris? Eu tenho uma experiência um pouco diferente da de Cris, né? Porque eu não tenho esse histórico familiar, na verdade. Mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de natureza. Isso envolve caminhadas, trilhas e muita praia. E em um certo ponto da minha vida me apareceram algumas manchas que começaram a me incomodar e eu evitava procurar um cuidado para mim, porque eu sabia que eu ia ser impedida da coisa que eu mais gostava. Mas um certo dia eu disse, eu vou cuidar. E foi quando eu procurei você e comecei por esse ponto, especificamente, naquele momento era o que me incomodava, né? Então eu decidi que eu não queria mais aquele rosto para mim. E procurei, tive um pouco de dificuldade no início de adaptação, né, de seguir, né, de seguir procedimentos que eu tinha que fazer ao acordar, ao dormir. Então, assim, é uma rotina que você tem que aprender, né, a fazer parte da sua vida, porque passa a fazer parte. É igual você acordar e organizar o seu café da manhã. Então, hoje é assim para mim, mas naquele momento não era. Mas foi uma decisão que eu tomei. Então, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Então, para mim, decidir aquilo é minha meta. Eu lhe procurei para isso. Aquele momento. Né? E depois vieram vários outros momentos que eu posso falar aqui depois. Mas esse foi E como vocês são mulheres independentes, vocês têm as suas profissões, famílias, pai, criança, né, para cuidar, marido. E como que vocês conseguiram organizar na rotina de vocês pelo menos 2 momentinhos de skincare, o matinal e o noturno? Nem sempre é fácil, mas quando você coloca isso como compromisso pessoal, você muda os hábitos. E foi essa a minha proposta. Às vezes eu não consigo fazer todos os dias, mas eu tento fazer com que isso seja contínuo.
porque é uma meta, é um compromisso comigo mesma. Eu tenho que buscar esse resgate pessoal para poder conviver melhor comigo e com os outros. Que a partir do momento em que eu consigo sentir bem comigo, eu melhoro minha autoestima, minha autoconfiança. Isso é decisivo nas tomadas de decisões, na questão de que mensagem eu vou passar, qual é a educação, o que eu estou passando também como exemplo para as minhas filhas, para as pessoas que eu convivo. Então, é um compromisso comigo que se reflete com os outros. Mas essa dinâmica, assim, eu tenho que ter esse autocuidado, colocar isso como meta, como uma forma de disciplina mesmo, para poder ter resultado. E você, Jair? Eu vou partir do ponto de Cris, certo? Que ela fala, quando a gente é mãe, a gente fala muito dos nossos filhos. Eu não sou mãe, é uma opção minha não ser mãe, mas eu sempre fui muito responsável com várias pessoas da minha família. Desde 12 anos de idade que eu quis ter responsabilidades. E acredito que sempre existe uma pessoa na família que é aquela pessoa que vai tomar conta. E essa sou eu. Eu moro na minha casa, mas eu tomo conta de todos. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes parece que porque você não tem filhos ou não é casada ou você mora sozinha, é super fácil. Não é super fácil, né? Eu moro sozinha, eu cuido da minha casa, eu cuido da casa da minha mãe e do meu pai. Então eu tenho 2 casas. Fica um pouquinho mais difícil, mas não é difícil. É isso que eu quero dizer. Por que não é difícil? Porque, como eu falei, primeiro é uma meta sua, segundo, é uma questão de organização da sua vida. E eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. Quando eu era adolescente, a psicóloga da escola falou para mim e para todos. Primeiro, você não é egoísmo. Você precisa se colocar para poder você tomar conta das outras pessoas, ajudar as outras pessoas, que casa com o que Cris está falando. Então, eu tenho uma rotina muito cheia, né? Eu trabalho pela manhã, trabalho à tarde, às vezes eu trabalho à noite, às vezes eu não trabalho pela manhã, mas trabalho à tarde, trabalho à noite. Então, assim, eu tenho que encaixar todas as minhas tarefas naquele meu dia. Mas eu estou parte das tarefas. Sempre, né? Então, se você diz, Jailma, você pode fazer tal coisa para mim, meio-dia, não, é o horário do meu treino, não posso. Posso 1 hora. Você pode fazer, não posso, é o meu skincare. Então assim, na minha agenda tem meu trabalho, minha mãe, certo? Então, assim, aí depois tem eu de novo. Então, assim, eu acho que nós temos que ser prioridade na nossa agenda. Não é que as pessoas são secundárias, é que eu vou ficar para depois e aí eu faço o quê? Depois é nunca. Eu penso sempre assim, se a gente não dá valor a gente mesmo, como é que a gente vai ensinar outra pessoa que a gente tem valor? Exatamente. Né? Se você não diz assim, não, agora é hora de eu me cuidar. Exatamente. Então, a outra pessoa que está do seu lado não vai entender que aquele momento é seu, então ele vai ocupar, ele ou ela, vai ocupar aquele espaço, né? E a gente vai cedendo, de repente não tem mais tempo. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer parte da sua agenda. Exatamente. Uma questão, assim, que eu achei que facilitou um pouco é o hábito. É você colocar a skincare como um hábito e criar esse hábito. Encaixar suas atividades, que todas nós temos inúmeras, mas se você botar como um ritual, colocar como um ritual, tipo um banho, aquela necessidade pré-banho, vamos cuidar um pouquinho da pele antes de dormir, e que isso vire hábito, termina você não conseguindo, você não conseguindo ficar sem, porque
faz falta. Ninguém acorda e não escova os dentes e ninguém vai dormir, que pelo menos não deveria, sem escovar os dentes. Justamente. Sim. É uma coisa que acontece comigo, por exemplo, como eu falei para vocês, muitas vezes eu tenho que estar na casa dos meus pais e às vezes eu tô lá e eu acho que eu devo dormir. Aí eu penso, não tenho meu skincare de amanhã de manhã. Você vai dizer, Jaima tá ficando louca. Não estou ficando louca. Lá eu tenho o que eu uso para limpar a minha pele. Lá eu tenho alguns itens, mas são o que eu uso durante o dia. Mas eu não tenho o que eu vou quando eu vou dormir, porque eu não durmo lá. E eu não tenho o que eu vou acordar. Então eu já pensei, eu acho que eu vou comprar duplicado. Porque caso eu precise dormir, porque é tão hábito, Cris. Justamente. É tão hábito que eu fico assim, eu deito e faço, meu Deus, e agora? Você acredita? É assim, é tipo, eu não escovei os dentes.